Olá galerinha do nosso canal Eugênio Cisco, tudo bem com vocês? Galerinha, hoje vai ser um vídeo diferente para vocês. Meu filho Samuel trazendo a palavra no Missão Colheita pela primeira vez. É o orgulho do pai, hein? Fica no visual aí que vocês vão ver Samuel pregando pela primeira vez. Bora pro vídeo, galerinha. E faz dias que ela está no meu coração, não é de hoje. E eu gostaria de ler com os irmãos Lucas, o capítulo 2, versículo 25 e 27. Entretanto, havia um homem em Jerusalém, chamado Simeão, homem justo e piedoso, a que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo havia lhe revelado que não morreria sem antes ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele se dirigiu ao templo, assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei. Nesse versículo tem uma coisa muito importante aqui. Ele fala de um homem chamado Simeão. Simeão, ele era um homem temente a Deus e piedoso. E, como é dito, Deus prometeu para ele que ele iria ver Cristo, ver o Messias, antes que ele morresse. Por esse antes dele morrer, eu chuto que demorou bastante para ele acabar vendo o Messias. E quando ele viu, o Messias tinha só 8 dias de vida. Jesus tinha 8 dias, no exato momento que ele foi lá. E ele foi guiado pelo Espírito Santo. Então, desde que essa palavra veio no meu coração, eu tenho duas coisas que eu acabo me perguntando toda vez que eu leio essa palavra. Uma das coisas é: quanto tempo você espera para uma promessa acontecer ou uma bênção chegar? Hoje em dia a gente é bem ansioso, eu tiro por mim. A gente acaba querendo umas coisas meio que de última hora, na hora, até antes. Samuel pregando na Missão Colheita pela primeira vez. Só passou 2 dias uma promessa. Eu já fiz isso, eu não vou mentir. Quando Deus me entregou essa palavra há muito tempo atrás, eu ficava: nossa, o Senhor me entregou esta palavra. Nunca tive a oportunidade de falar. Estranho. Isso foi mais ou menos, vai fazer uns 2 meses. E ficou no meu coração essa palavra. E eu ficava: Deus, quando vai? E hoje foi o dia. Eu esperei mais ou menos uns 2 meses para vir, mas a palavra era essa. E a gente vai lembrar, Simeão era um homem temente a Deus, que ele recebeu: antes de você morrer, você vai ver o Messias. Imagina se eu ouvisse alguma coisa assim: olha, antes de você morrer, você vai ver um profeta de Deus que vai vir para fazer um milagre muito importante. Aí eu faço uma pergunta: será que você teria paciência para esperar esse milagre para você ver? Aqui fala, antes de você morrer. Então, pode ter demorado mais ou menos alguns anos. É que aqui não fala a idade dele, e muito menos quanto tempo ele esperou. Mas o importante fala que assim que ele viu Jesus e reconheceu, ele fala: Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus exclamando: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo e o seu servo, porquanto os teus olhos já contemplaram a tua salvação. Quando chegou o milagre, uma das coisas que ele fez não foi: nossa, agora eu vou morrer, porque agora eu vi o milagre, eu vi a consolação. Não, o que ele fez foi agradecer a Deus que viu o milagre, a promessa que ele foi feito. Glória a Deus. Ele foi guiado pelo Espírito Santo para chegar naquela promessa. Porém, todo mundo foi guiado pelo Espírito Santo. Para a gente ser guiado pelo Espírito Santo, normalmente a gente pode fazer várias coisas.
normalmente é orar. Esse é o mais fácil. A gente tem um diálogo com Deus que é muito simples. Muitas das vezes a gente não dá o valor para esse diálogo com Deus, que é algo muito importante que a gente tem que ter. Às vezes, Deus está com a bênção na mão e espera você vir falar: Deus, me entrega a bênção que eu preciso agora. E Ele vai entregar no momento certo. E às vezes Ele só está esperando esse: Deus, me entrega, por favor, eu peço. Outras bênçãos, Ele vai pedir algo a mais. Esse algo a mais, eu gosto de dizer que é um sacrifício por aquilo. Às vezes a gente só pensa que orar é o suficiente, ou só de estar indo na igreja é o suficiente, mas tem algo muito mais importante que isso, que é o jejum. É uma coisa que Deus ele tocou muito no meu coração esses dias, quando eu estava lendo essa palavra. Porque Ele pede o jejum nosso e a nossa oração. Só que Ele fala muito mais do jejum quando a gente lembra de Jesus. Quando, se eu não me engano, Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele deixa bem enfatizado: imitadores de Cristo. Toda vez que eu vou me lembrar de Cristo, eu gosto de abrir em Hebreus 5, capítulo 5, versículo 7. E é algo que mexe no meu coração toda vez que eu vou ler Simeão e vem Guedes. Eu vejo e abro Deus. Ele vai dizer assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio de aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Toda vez que eu vejo Simeão falar que ele é um homem temente a Deus, um homem obediente, e foi criado pelo Espírito Santo, então ele era temente a Deus. E faz questionar um pouco sobre essa questão de tempo, porque quando Jesus ele foi prometido para o povo de Israel que viria o Messias, foi lá com Isaías 700 anos antes dele vir para a terra. Demorou 7 gerações, 700 anos para vir o Messias nascer. E ele nasceu. 8 dias depois, encontrou com Simeão e cumpriu uma promessa para Simeão, que era o Simeão ver o menino Jesus. E ele orou e agradeceu a Deus por ter visto. E podia morrer em paz. Só que uma promessa tem que se cumprir. Mas para se cumprir, a gente tem que obedecer e estar no caminho de Deus. Aleluia. No caso, como Jesus tem que fazer todo o sacrifício da cruz, dar o seu sangue para nos salvar, houve 30 anos que ele veio de preparação. Com 12 anos, ele chegou a pregar no templo. Abrir Isaías, eu não lembro o texto exato, ele abre e fala sobre quem é aquele Cordeiro de Deus. E quando ele fala isso, ele traz outros profetas que foram expulsos da sua terra antes de se tornarem grandes. Ele fala: assim como está escrito aqui em Isaías, eu sou aquele que veio, foi revelado por Deus. E eu sou o Messias. Porém, como todos os grandes profetas, eu tenho que incomodar o povo. Eu tenho que trazer a salvação. E eu não posso ficar no lugar. Todo mundo se incomodou. Só por ele ter aberto o rolo de Isaías e ter dito que era o Messias. Ninguém acreditou. Sabe o que aconteceu? Como estava escrito em Isaías, ele também foi expulso da sua terra natal, onde ele estava, desde naquele exato momento, naquele dia. Isso, querendo ou não, é uma tristeza. Nossa, quando a gente pensa em sair da nossa cidade, imagina deixar familiar para trás, deixar parentes, pessoas próximas, amigos. E aconteceu isso com Jesus. E como Jesus se fez carne, eu sinto que ele sabia que aquilo tinha que acontecer, mas doía nele, porque querendo ou não, ele teve que deixar sua mãe, seu pai, seus irmãos, até irmãos na fé. Inclusive, como era a terra natal,
chora naquele momento só quando depois dele ter. Marta tem que confrontar ele, mas ele só vai chorar por uma coisa, não por Marta, porque Marta chegou e confrontou ele. Jesus, você chegou aqui, mas Lázaro está morto. Se tu não tivesse lá longe, estivesse aqui, ele não estaria morto, ele ainda estaria vivo. Marta veio para Jesus. Diferente de Maria, que veio depois, quando que Jesus ignorou Marta e falou, eu já vou. E quando Marta vem nessa passagem, ou Maria vem nessa passagem, ela chega para Jesus, mas diferente de Marta que vem para confrontar, ela vem se ajoelhar, vem pedir para Jesus, ela não vem confrontar, ela vem, Jesus, aquele que tu amas morreu, meu irmão, Lázaro, e ela chorava. E o choro, o sofrimento dela está lá, lembrar que Jesus era Salvador, ele podia fazer milagres, por ela ter chorado e pedido para fazer aquilo, logo ele chorou, porque aquilo confortou o coração dele. Ele amava Lázaro como homem que ele era, homem fiel, um amigo de Jesus de infância. E só do fato de Maria chegar e se prostrar, fez comover o coração de Jesus. E Jesus, assim como Deus, ele gosta quando a gente se suplica para pedir as coisas. A gente vai, se for orar, ora com fé, pede, está de joelho. Ele gosta quando a gente faz jejum, querendo purificar para estar junto com ele. Porque ele quer, e ele tem muitas promessas na nossa vida. Só na Bíblia tem mais de 8.000 promessas escritas. Cada promessa tem um fundamento. E eu posso dizer que muitas promessas têm o seu tempo e têm o seu momento. E eu sou uma promessa bíblica. Esse dia é uma promessa que está se cumprindo. Vai fazer 14 anos. Quando eu tinha 8 anos, eu estava numa igreja. A primeira vez que eu realmente tive contato e curiosidade de entender como é que era o mundo, entender e procurar a Deus. Eu tinha 8 anos de idade. Estava sentado no banco, o pastor passou uma mensagem, até hoje eu não lembro qual era a mensagem, e foi eu orei. E naquele dia, com 8 anos, eu tive o meu primeiro batismo do Espírito Santo. E ele colocou uma coisa no meu coração. E essa coisa era: eu quero que você pregue no Evangelho. Eu quero que você traga ovelhas para mim. E naquele mesmo dia eu prometi de volta que eu faria. Na primeira oportunidade eu faria. Porém, como a vida é meio complicada, eu tinha 8 anos. Veio passando, sim, eu mudei de igreja. Eu cheguei a pregar um pouco para jovens em uma igreja quando era bastante em casa, que é como se fosse um grupo só para jovens. Só que eu vim a desviar o caminho do Senhor. Eu vim, isso é um problema que eu posso dizer. Eu cometi erros, mesmo assim, mesmo com meus erros, tinha uma promessa. Por conta dessa promessa, ele me trouxe de volta para os caminhos. E ele, depois que ele trouxe de volta para os caminhos dele, eu lembrava daquela promessa e me cutucava dia e noite. Que era que ele queria que eu pregasse o evangelho dele, mas seria na hora dele. Quando eu estivesse entendendo melhor, estivesse mais próximo dele, eu estaria pronto. Até esse tempo atrás, eu não me sentia muito pronto. Eu tinha medo. Porque querendo ou não, somos humanos, somos falhos. Tinha já se passado 14 anos para ele. Não era que se precisar até 30 anos como Jesus, para eu começar a pregar, que seja. Quando eu era criança, eu falei desse jeito. Eu precisei de 30 anos. Precisei de 14. Para Deus me levantar para cumprir essa promessa hoje. Está pregando o evangelho dele. E tudo que eu precisei fazer foi orar. Estar com ele. Ele queria fazer cumprir sua promessa na minha vida. Então, mesmo que eu estivesse errado, ele tinha um plano. E ele só foi cumprir essa promessa quando eu entendesse ele.
quando eu buscasse mais Ele, orasse mais, quando eu entendesse isso, toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu gosto de ir para versículos de 7 a 9. Porque ele fala isso. Jesus, o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência não porque ele era filho de Deus, mas porque ele chorou, porque ele se humilhou para Deus, pediu coragem, orou, fez jejum 40 dias no deserto. Eu fui fazer jejum esses dias, não estava nem calor. Eu vi a água caindo na geladeira, eu fiquei, nossa, está batendo uma sede. Foi uma tentação. Agora imagina no deserto, não tinha água, não tinha nada, ele não comeu nada, 40 dias. Eu fiz o jejum por 6 horas, imagina 40 dias. Isso tudo porque ele tinha um projeto, ele tinha uma promessa a cumprir, é trazer a nossa salvação, é nos perdoar, nos ajudar. Ele gosta da gente, ele nos amou de tal maneira que ele sofreu tudo isso e fez uma coisa que até eu me assusta. Ele não pediu para ser tirado da dor quando estava na cruz. Ele sentiu as dores assim que fez a ceia com os irmãos, com os apóstolos, e ele não pediu para Deus tirar essa dor. Ele fala assim: faça de mim esse cálice. Porém, ele, não, mas eu tenho que cumprir isso. Sentiu a dor. Foram 30 anos para ele poder estar pronto para começar o ministério. 30 anos de oração, jejum. Quando chegou o momento que ele pega os 12 discípulos, só dura 3. Então, 30 anos de preparação de Jesus para se cumprir tudo em 3. E desses 3 anos, olha a quantidade de milagres que ele fez. Não tem todos na Bíblia. Diz que se fosse colocar tudo na Bíblia, não existiria biblioteca ou livro que coubesse. De tantos milagres que ele fez. Tantas coisas que ele fez, tudo isso ele fez com obediência, com temor de Deus, porque mesmo ele sendo filho de Deus, ele teve que sofrer para aprender obediência. E às vezes a gente chega em casa e fala: hoje eu não vou orar, hoje, quer saber, eu não vou, sei lá. Às vezes acontece, eu falo porque eu já fiz isso. Tem vezes que eu vejo que tem Deus para orar quando eu vou dormir. Tem vezes que eu chego cansado, eu vou lá, eu vou orar e começo a ver jeito, né? Deus abençoe. Dorme. Eu já fiz isso. Só que quando faz isso, ele fica triste, porque a gente está deixando se levar pelo cansaço. Mas ele quer que a gente esteja com ele. Ele gosta de quanto mais a gente estiver cansado, menos ele procura ele, porque ele quer que a gente procure ele quer nos amar. Uma promessa pode demorar o tempo que for, ele vai cumprir. Ele só não vai cumprir se você desviar totalmente do caminho e não querer se deixar levar. Mas qualquer promessa que Deus fez na sua vida, se ainda não chegou o momento, é de duas a uma. Ou não é o tempo, ou ainda ele quer alguma coisa a mais. A oração. Glória a Deus, aleluia. O que Deus quer da gente é obediência, é temor, é um tempo com Ele. Ele quer para nós o nosso amor. Ele nos ama. Ele ama tanto que esse amor é refletido em Jesus. Jesus só tem 2 vezes que chora na Bíblia, né? Por conta da Maria, quando ele estava no mole. Mas a primeira mesmo é quando ele está longe de Israel. E olha de longe de Israel e ele chora. Diz que ele simplesmente chora. Quando a gente vai prestar atenção nesse versículo, ele chora já dizendo que ele fica triste, porque ele sabe que aquele povo vai pecar, vai errar, e por conta do seu pecado e seu erro, eles vão perder muitas coisas, vão ser escravizados, vão ser derrubados, vai ser um povo que vai sofrer. E ele chora porque ele não quer isso para o povo. Ele sabe que existe uma dor, mas ele quer salvar o seu povo. Então, quando ele vê toda aquela cidade falando que eles vão errar e vão, por conta disso, vai cair nas mãos. E foi o que aconteceu. A gente tem isso com a gente. Se a gente tem uma promessa ou quer alguma coisa, nem tudo é fácil. Eu sei, tem que
oração, faça o jejum, dê um tempo para Ele, esteja junto com Ele, busca Ele antes de Ele entregar. Isso me faz sempre pensar. Jesus, que era Filho de Deus, Ele não teve tudo de mão beijada. E a gente às vezes quer de mão beijada. Às vezes até eu queria que na festa do céu que a mulher só ajudaria muito, mas não. Tudo que temos que ter com Deus é uma intimidade. É buscar a Ele, para que Ele sim possa acrescentar. Ele fala, buscar primeiro o reino dos céus, para que as demais coisas serão acrescentadas. Isso é dito, querendo dizer, vá, venha até mim, me peça, venha, ajoelha, faça o jejum, me busque. Se Ele busca lá no monte, ora para mim. Ele fala isso. Eu quero mais de você, para poder te entregar a bênção na sua vida. Eu acho que não vou até chegar aqui no livro, porque Deus me falou alguma coisa para fazer com meu pai. Meu pai não está sabendo. Mas existe uma única promessa que ainda não se cumpriu, mas está para se cumprir. Está próximo. Assim, próximo depende da visão. Pode ser daqui a alguns dias. Ele virava de mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã. Eu acordava e eu não sabia, não conseguia mais dormir. Até que teve um dia que o irmão pregou, um irmão ou uma irmã, não me lembro agora, pregou falando que, gente, se ele acorda a gente de madrugada, por que a gente ora? Quer que a gente fala com ele? Eu falei, já que é isso, vamos ver se é verdade. E não é aquela verdade? Eu acordei, falei, nossa, acordei, vou tomar água. Deus, o senhor me acordou agora, não é? Se for, me dá um sinal, vamos conversar. O que o senhor quer conversar comigo? Eu vou dizer, eu não vi Deus, mas eu senti Ele comigo. Ele me tocou. E numa dessas madrugadas Ele até me deu essa palavra de Hebreus. Ele me deu, vai lá, olha, lê, reflita sobre isso. Ele me deu essa palavra. Então eu entendo hoje em dia, se eu quero a bênção, eu tenho que orar. Nem que seja no meu horário, ou se ele me acordar de madrugada, eu acordar e levantar e conversar com ele, que ele quer. Nem que seja jejuando, porque jejuar é machucar o corpo, para a gente crescer espiritualmente, para a gente conseguir purificar o nosso corpo. Deus perdoa todos os pecados, mas a gente tem que mesmo assim purificar. O jejum, uma oração, algo que nos purifica. A gente tem que meditar também na palavra. Às vezes pegar e ler alguma coisa, alguma passagem. Eu atualmente não estou lendo nada direcionado, nada direto. Mas eu estou dando uma passada no livro de Isaías de novo. Que é um livro muito bom. Eu gosto de dizer que Isaías é a Bíblia menor tamanho. Enquanto a Bíblia vai ter o número de livros que agora, se não me engano, são 66 livros, Isaías também tem 66 capítulos. Só que Isaías, ele vai contar lá do início algumas coisas, vai contar da vida do Messias, que ele teve 700 anos do Messias vir. Ele vai contar e depois ele vai contar a segunda vinda. Ele vai contar como vai ser mais ou menos. E ele dá muitos sinais claros que quando vem Jesus e vai ter o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, vai indo até Judas e Apocalipse, que eu gosto de chamar de revelação, porque não é para a gente ter medo de Apocalipse, porque não é um apocalipse, é uma revelação do que ele quer fazer com a igreja. Ele quer levar a igreja para o céu. É a vinda de Jesus, que é a segunda vez, para buscar a sua igreja, e ele quer que a gente esteja alerta, porque não precisamos só se preocupar com o fim, mas também com o meio, porque é o meio que vai dizer se a gente vai para o céu ou vai para o inferno. Se a gente morresse agora, será que a gente ia ir para o céu? Às vezes eu me questiono isso, aí eu falo, será que eu estou fazendo a coisa certa? E é uma coisa que muito me incomoda. Essa é uma promessa que eu não guardo mais com medo. Antigamente eu tinha medo. Falava a palavra do livro, vamos ver Apocalipse, eu morria de medo por conta dos meus erros.
É isso aí, galerinha. Vocês viram que bênção? Se inscreva, compartilhe, ative o sininho de notificações e vai fazer parte da família Eugênios Fishing. Nós estamos devagar com o vídeo aí porque nós estamos em outros projetos na igreja que está tomando um pouquinho do nosso tempo. Então a gente vai gravar menos vídeos, mas vai ser vídeo com qualidade. Prometo para vocês. Muito obrigado a todos que ficaram e não nos abandonaram nesses dias de lacuna aí, de espaço sem postar vídeo. Tchau, obrigado, nós fomos!